Olá, viva! Sejam bem-vindos ao nosso Mangolê Fala a Verdade. O Mangolê das quartas-feiras, mas hoje estamos aqui, hoje é sábado. Para então falarmos do nosso tema, que tem a ver, portanto, com aquilo que é a vida dos angolanos, pois, de angolano para angolanos. E nós falamos tudo, sem tabus. Vamos falar hoje, então, da implicação da lussatilização de Angola na vida dos cidadãos. É verdade, muitos quererão dizer e perguntar também, mas lussatilização, o que é isto? A lussatilização é uma terminologia, naturalmente, que surgiu no dicionário angolano. Algumas semanas para cá, devido àquele caso de Luanda. Pois, então, os nossos convidados hoje são nosso grande amigo, o Dr. Manuel Candolo. Ele é formado em Direito, também é sociólogo. Também teremos aqui o nosso grande amigo, o advogado José Cavela. Ainda não se faz presente, mas estará conosco, segundo a informação que nós tivemos para já da nossa produção. Vamos falar sem tabus sobre este grande tema, que é a lussatilização de Angola na vida das comunidades angolanas, na vida dos cidadãos. E assim, sem mais delongas, vamos mesmo aqui dar uma saudação viva. Muito obrigado pela oportunidade que me foi dada. É sempre um prazer estar aqui, partilhar temas atuais, atuantes e atualizados. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado. Nós que agradecemos ao Dr. Candolo, sempre à sua disposição, sempre pronto para falar com os angolanos. E nós queremos dizer aos nossos amigos que poderão também ligar para o 930 19 49 35. Repito, 930 19 49 35. E também, para aqueles que nos acompanham neste live, poderão então mandar as suas mensagens no Namibe Fala a Verdade. E nós estaremos também no www.namibefalaverdade.com. Esta equipa vasta do Namibe Fala a Verdade. Eu, Chicoca, moderador, como de sempre, mas na técnica temos aí o nosso Fonseca Munene Ching. Também temos o nosso Paulo Fernando, lá, o nosso cameraman. E lá na redação temos então a nossa princesa Edna Mande. Ela hoje está com um penteado afro. Sim, senhora, tudo porque vamos falar então do cumbu. O cumbu que está a desaparecer dos cofres do Estado para as mãos de pessoas. Não sei qual é a finalidade. Mas, doutor, antes de entrarmos para já neste debate do nosso tema, que é a implicação da lussatilização de Angola na vida dos cidadãos, o país perdeu um grande líder, Kenneth Kaunda, e Angola chora. De facto, não deixa de ser uma perda, não é uma perda, é sempre uma perda. Nós vimos o grande contributo que Kenneth Kaunda deu na implicação do nacionalismo e não só, no panafricanismo e por aí fora. Então, perdemos um grande líder, é uma perda irreparável, que a África jamais terá um grande líder como aquele, que morreu aos 89 anos. Então, é uma grande perda. Então, a África está em luto, o país, em particular, também está em luto. Então, esperamos que esteja na esplendida luz da esperança o Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado. Então, desejamos ao nosso mais velho, Kenneth Kaunda, bom repouso. Pois morrer aos 91 anos não é coisa de brincadeira. O mais velho deu tudo o que tinha que dar. Agora chegou o momento mesmo de repousar. E a verdade é que os seus ideais ficam conosco. E nós também deixaremos para as futuras gerações. Ajudou muita gente, muitos panafricanistas, e também ajudou para já Angola a chegar lá onde chegou. Doutor, também outra questão que, antes do nosso debate, gostaríamos de refletir é a construção de centralidades, numa altura em que a região sul chora, pede, implora ao Presidente da República.
para que haja um projeto de eletrificação de todos os vales, no sentido de estes vales produzir alimento para dar de comer aos angolanos que estão a morrer na região sul, onde há fome. É uma grande vexata questão, não é? Os latinos diziam sempre: primo vive dentro de filosofar. Primeiro coma, depois assim que vais ter que filosofar. Então, eu sou da opinião que devia-se implementar a aplicação imediata desses vales para que haja produção agrícola e não só. De facto, uma barriga vazia ou um saco vazio não fica de pé. Então é necessário primeiro primarmos pela alimentação, a produtividade do país, né, que gera riqueza, desenvolvimento e crescimento. E só assim é que, calhar, o país estaria preparado para poder implementar essas infraestruturas. Porque essas infraestruturas, de facto, são necessárias. Mas, se formos aquilo que é a prioridade do Estado, acho que não é caracterizada em prima facie, né? Não é caracterizada em primeira instância. Então, eu sou da opinião que devia-se massificar esses vales a nível nacional, de que elimina essa proliferação da fome, elimina a nível sul os nossos irmãos angolanos, não só, a morrerem de fome, porque a fome hoje por hoje é um grande problema. É um grande problema de África. Então, eu sou da opinião, Sua Excelência, Senhor Presidente, que pautasse, né, nessa conduta, né, de salvaguardar o interesse da coletividade, que é o interesse fundamental, não é? Esse interesse, vai lá, estão todos garantidos, estão todos consagrados na Constituição, e pode muito bem se comparar com o direito à vida. De facto, quem não se alimenta, não é, aos poucos poderá perder a própria vida. Então é necessário alimentar a população, né, nutrir a população, porque a malnutrição também é um dos grandes problemas que enferma a nossa sociedade e não só. Então sou de opinião que o Presidente da República, uma pessoa que eu tenho muito respeito e consideração, primasse nessa massificação dos vales, no sentido de salvaguardar, né, o interesse do cidadão, que é a própria vida. A nossa Constituição, nos termos do artigo 30, fala o direito à vida. Então, como é que vamos salvaguardar esse direito à vida se as pessoas estão a morrer de fome? Então, é um grande problema. Então, devia-se primar pela proteção da vida física e mental dos cidadãos, e não só. Só depois de resolver esse problema, podia-se estender as infraestruturas das centralidades. Porque, de facto, como já disse, primeiro o homem é que está bem fisicamente, não é? Nós estamos aqui nesse momento porque temos energia. Se a gente tivesse com uma fome tremenda, creio eu que nem os microfones, nem as pessoas iam ter coragem de pegar. Então é necessário que nosso Estado vela nessa situação, no sentido de salvaguardar o interesse da coletividade. São esses amanhã que vão ser os futuros advogados, os futuros sociólogos, os futuros empresários, né? Se é que assim o Estado queria implementar certas facetas, não é? Assim sucessivamente, porque um país não se faz só com infraestruturas. E vê só, temos grandes problemas que temos, porque investimos em certas infraestruturas, mas não investimos no capital humano. Temos grandes infraestruturas de grande reporte, mas quais são as pessoas que vão trabalhar ali? Muitos já morreram na guerra, outros morreram com fome, outros morreram em situações mesmo da própria vida. Então é só para ver que isso, de um lado, também belisca, não é? Vai lá, a esperança média de vida dos angolanos. Antigamente tínhamos por aí, somente não me escapa, 45, 46 anos, agora subimos para 60, mas nessas condições difícil vamos chegar até os 60 anos, porque a fome é um problema fundamental. A fome é um problema que o Estado deve primar no sentido de salvaguardar
os seus mais longos interesses. O Estado não se constitui por infraestrutura, ab início, não é? O Estado constitui-se por capital humano, o Estado constitui-se por pessoas, e essas pessoas devem ser potencializadas no sentido de engrandecerem e desenvolverem o próprio país. Hoje em dia, a Cuba vai lá, doa capital humano, por quê? Porque a Cuba o ensino é gratuito, né? De ensino